Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Deus abençoe a vida de todos. Mais um domingo aqui na casa do Senhor para louvar e bendizer o nome dele. E para render o tempo, já peço para vocês colocarem em pé. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vamos lá. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo também 18. Glória a Deus. Para os irmãos que estão em casa, Deus abençoe a todos também. Glória a Deus. E chegará o tempo que nós estaremos reunindo todos aqui na casa do Senhor, em nome de Jesus. Mateus 18, versículo 18 diz: Senhor Jesus, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Se 2 ou 3 o Senhor está aqui, nós estamos muito mais do que 2 ou 3, então Jesus está aqui. Jesus Cristo está aqui, Ele já estava aqui. Essa aqui é uma casa onde habita o Espírito Santo de Deus, não por conta da estrutura física, mas porque você é morada do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo está aqui porque você está aqui. O interesse dele é em cada um de nós. Amém? Amém. Então o Senhor Jesus faz presente, nós vamos orar em nome dele. Você pode fechar os seus olhos. Eu não sei como é que foi o seu dia até aqui. Se você orou com o coração firmado mesmo no Senhor, se algum problema te impediu, te afastou, te deixou titubeando, ou se você está com o coração fervendo já na casa do Pai, pronto para levantar as suas mãos para adorar a Deus. Senhor Jesus Cristo, nós te bendizemos, exaltamos o teu nome e pedimos que o Senhor nos perdoe pelas nossas faltas, os pecados que temos cometido com as palavras, com os pensamentos, com as atitudes, porque não há homem que não peque, Pai. Ó Deus, que nosso coração seja elevado a Ti, nosso pensamento cativo ao Senhor, o Rei da Glória. E nesta noite, ó Deus, o que for erigido deste local, sejam os louvores que já iremos cantar, sejam as orações, sejam os clamores, a pregação e tudo, ó Deus, que for feito nesse lugar, nós consagramos ao Senhor, porque Jesus Cristo está no nosso meio, porque Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e nós cremos piamente nesta palavra. Que a Tua bênção se estenda aos familiares, os que estão aqui, os que ficaram em casa, que não puderam, ainda não podem vir, mas que de uma forma geral, nós sejamos contemplados com o Teu favor, com a Tua bondade, com a Tua bênção, com a Tua misericórdia, e isso tudo nós recebemos a partir de agora. Em nome de Jesus Cristo, Pai, a Ti seja honra, glória e louvor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Vamos louvar o nosso Deus nesta noite, como já foi dito aqui, o que ligar na terra será ligado no céu. Vamos adorar a esse Deus que está nesse lugar. Pela fé nós podemos clamar a Ele e Ele irá nos ouvir. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Pela fé que posso clamar, pela fé que posso enxergar, pela fé posso tocar, igreja, pela fé, não há lugar,
alcançaram grandes vitórias porque acreditaram no Senhor. Você lê o livro de Hebreus, os heróis da fé, vai falar que pela fé homens fizeram grandes coisas. Querido, homens que eram igual a mim e a você, também podem realizar grandes feitos, mas tenha fé no Senhor, eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. Você precisa de uma bênção, amém? Seja como Jacó, lute mesmo, não desista, até alcançar. Glória a Deus. Do dia,
nos ouve, talvez este não seja o tempo que você esteja passando por grandes conquistas. Talvez seja um tempo onde você está aprendendo muitas coisas. Não é por isso que Deus abandonou você. Deus está querendo levar você muito além do que você possa imaginar, além de uma intimidade com Ele, porque quando nós passamos tribulações e problemas, esse é o momento em que nós aperfeiçoamos o nosso caráter de intimidade com Deus. Isso aconteceu com o povo de Israel. Eles só aprenderam quando eles se voltaram para o Senhor depois de passar por problemas. Deus quer nos ensinar, igreja. Deus está querendo ensinar você a ter uma intimidade maior com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Me
Se apaixone pelo Senhor novamente, igreja. Volte ao primeiro amor, se declare para o Senhor Jesus, pois Ele te criou para você adorar a Ele. Ele criou você para isso. Eu tenho certeza que quando você começar a abrir o teu coração para adorá-lo, Ele vai te abençoar nas outras áreas da sua vida, mas primeiro comece a abrir o teu coração para Ele. Você pode dizer assim, ó: Senhor Jesus, eu estou apaixonado por Ti. Aleluias. Glória a Deus. Oh,
Deus, eu não sei como meu irmão chegou aqui essa noite, qual é o problema que ele tem enfrentado, a situação que ele tem enfrentado. Pai, nós cantamos que o Senhor é o Alfa e o Ômega. Maranata, vem, Senhor Jesus, na minha vida, na minha família, sobre a vida desse irmão e dessa irmã que está enfrentando uma tempestade, Senhor. Deus, hoje isso vai ter um fim em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus poderoso, que vence todas as batalhas. Nos ajuda, ó Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Você pode dar glória a Deus se você crê, igreja, amém? Glória a Deus. Aleluia, posso ser em Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Amém. Graças nós damos ao Senhor por podermos estar celebrando o culto a Ele nesta noite. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Hoje é culto de missões. A irmã Ellen vai trazer uma palavra de missões já em instantes. E eu só quero aproveitar e passar um recadinho para a igreja. Fique atento aí, esteja em oração também. Dia 7 de setembro, daqui 8 dias, né? Nós vamos ter um batismo. Nós temos duas almas preciosas aí para batizar. Então nós vamos estar realizando um batismo, permitindo o Senhor, dia 7, às 2 horas da tarde, na Chácara Chantilly. 2 horas da tarde, então, esteja orando pelo batismo e para que mais pessoas venham a se entregar ao Senhor Jesus. Amém? Isso aí é a missão da igreja local e até os confins da terra. Jerusalém, Samaria, Judéia, né? Até os confins da terra. A missão da igreja é anunciar as boas novas de salvação, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão de cada um de nós. E amém. Desequilíbrio. Amém. O Brasil não quis atrapalhar aí e acabou. Da nossa obra, né? A construção lá do templo lá na congregação do Novo Contovânio, na Avenida JK, congregação do Novo Contovânio, congregação do Jardim Santa Mônica. Santa Mônica, a construção da igreja já iniciou. Nós mandamos aí para os líderes de célula, no grupo dos líderes, para estar divulgando também. E permitindo o Senhor, em breve nós vamos ter alguns mutirões, tá? Então, os irmãos aí que têm o desejo de ir lá ajudar, cavar buraco, amarrar ferragem, né? Então, em breve nós vamos estar marcando alguns mutirões de sábado. Então, alguns sábados aí, no decorrer dos próximos meses, nós vamos estar marcando alguns sábados para estarmos lá e participando também um pouco daquela obra, colocando a mão na massa ali, né? Durante a semana nós temos ali o irmão Geraldo, que é pedreiro lá do Castelo Branco, ele está ali à frente da obra, mas nós queremos também poder estar participando com alguns mutirões. Eu creio que vai ser bênção. Foi assim ali na construção da congregação de Filomélio, foi assim também na congregação do Castelo Branco, foi bênção, né? Eu lembro da congregação do Castelo Branco,
estava em construção, nós éramos recém-casados à noite, né? Tinha um bebezinho, era bebezinha ainda, o José era bebê, o João Pedro era recém-nascido, mas a gente ia lá, participava alguns sábados lá. As jovens, baixa um pouquinho o zelo, pode baixar o volume, por favor. As jovens da igreja que hoje estão casadas, são mães, né? Elas iam lá incentivar os irmãos, os jovens lá no trabalho do mutirão, levar um suco, levar um bolo, né? Então era muito bom. Eu creio que a gente vai poder viver experiência semelhante ali na congregação de Jardim Sacramento. Ela, você tem a oportunidade de passar a palavra para ela, vai estar trazendo a reflexão de missões. Lembra daquela? A obra de missões é feita. Vamos lá? Toda a igreja comigo? A obra de missões é feita dos pés de quem vai, dos joelhos de quem ora e das mãos de quem contribui. Amém. Antes de adentrar na mensagem propriamente dita de missões, eu gostaria de ler aqui a notícia que a missionária Vanessa enviou lá do Chile. Para quem não lembra, ela esteve conosco o ano passado, se eu não me engano, em julho, e esteve aqui conosco ministrando, nos dando dicas de evangelismo, enfim. Ela mora lá no Chile e eu vou estar passando aqui para a igreja a notícia que ela mandou. Ela disse assim: queridos amigos e irmãos, espero que estejam todos bem. O Senhor tem me abençoado muito nesse tempo de quarentena. Como já contei anteriormente, aqui no Chile, a quarentena é bem rígida. Podemos sair somente 3 horas, 2 vezes por semana, para fazer compras ou para pagar contas. Isso tem afetado a saúde da população e comigo também não foi diferente. Estar trancada esses últimos meses tem sido um desafio e estive mal de saúde por mais de um mês. O Senhor cuidou de mim nos pequenos detalhes e já estou me recuperando. Seguimos o trabalho com as crianças e adolescentes via online, porque aqui seguem proibidos qualquer tipo de ajuntamento e o trabalho virtual é bem intenso e, por consequência, cansativo. Então nós estamos no lucro, né? Porque lá não pode haver nenhum tipo de reunião. Mas tem um motivo de gratidão. O trabalho está se solidificando e vejo frutos na vida de cada adolescente jovem que tenho trabalhado. Com a alta do dólar, cada dia é um desafio manter o orçamento. Peço oração por isso. Deus tem me sustentado e dou graças pela sua fidelidade, mas não deixo de buscar meios para aumentar o sustento dele e baixar os gastos para conseguir me manter aqui. Peço que sigam orando por minha mãe. Ela está no Brasil e esperamos que as fronteiras se abram para que ela possa vir morar comigo, no Chile, né? Isso me deixará mais tranquila em relação ao cuidado para com ela. Amados, o Senhor é maravilhoso em tudo. Oro por cada um de vocês que tem sido parte da minha caminhada e agradeço cada oração, oferta e manifestação de carinho e cuidado. Que Deus siga abençoando a cada um de vocês. Um abraço. Vanessa Moreira. Então, a coisa lá está bem tensa, né? Porque, como eu falei aqui, eles só podem sair 3 horas só, por 2 vezes na semana. E é motivo da gente, diante desse quadro aqui, agradecer a Deus.
né? Porque o Brasil, por mais que esteja aí em meio a essa pandemia, não está fechado, né? Para o Evangelho, digamos assim, não está proibido nos ajuntarmos nas igrejas, enfim. Então, essas são as notícias da missionária Vanessa. Continuem orando, irmãos, por ela e pelos missionários em geral. Amém? O texto base para a nossa meditação sobre missões hoje está em João, capítulo 14. Eu peço que os irmãos abram juntamente comigo. João, capítulo 14, a partir do verso 16. Amém? Diz assim, Jesus falando, né? E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Agora, capítulo 16, verso 8. Diz assim: quando Ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Com base nesse texto, eu quero falar um pouco da importância da ação do Espírito Santo na obra missionária. A Bíblia diz lá em 1 João 5,19 que o mundo está no maligno, o mundo todo jaz no maligno. Isso quer dizer que todo ser humano, naturalmente corrompido pelo pecado, porque nós nascemos já pecadores, certo? Todo ser humano, então, naturalmente corrompido pelo pecado, está sujeito ao controle de Satanás e, consequentemente, à condenação eterna, a não ser que ele venha a Cristo, certo? E o trabalho da igreja, o nosso trabalho como igreja, ele tem reflexo diretamente no mundo espiritual. Por quê? Porque nós pregamos a verdade, nós seguimos a verdade, nós seguimos a Cristo, que é a verdade, e essa verdade contraria as intenções do diabo. E quais são as intenções do diabo? Nós sabemos que é roubar, matar e destruir. É enredar as pessoas no pecado. É mantê-las cegas no caminho da perdição. É cercá-las de prazeres vulgares, né? E mantê-las cegas no caminho que leva à morte. E quando nós, a igreja, nos posicionamos ativamente, lembra que eu falei no culto de missões passado? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso quer dizer o quê? Que a igreja ela se coloca de forma ativa contra o diabo e suas obras, e o inferno, diante disso, é obrigado a recuar, enquanto a igreja avança. Então, quando nós nos posicionamos ativamente, promovendo o Evangelho, nos colocando como embaixadores de Cristo, como nós dissemos no culto passado, vidas são libertas e salvas do poder do mal. E isso incomoda o inimigo. É por isso que ele atenta tanto contra a igreja. É por isso que ele investe tanto contra a igreja. Porque o nosso trabalho, irmãos, vai no combate às intenções dele. Daí a razão de nós estarmos numa grande guerra, como diz lá em Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores do mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a sua luta não é contra o teu irmão, a sua luta não é contra aquele teu marido que está desviado, aquele teu filho que também está desviado. A tua luta é contra o inimigo, a tua luta espiritual não é carnal, não é contra pessoas. Então, se você for lutar, lute contra ele, contra Satanás e as obras dele, através do poder do Espírito Santo, que nós vamos falar aqui. E Cristo, ele não foi simplesmente enviando a igreja ao mundo, né, nos colocando em meio a essa batalha espiritual, nos jogando à mercê, né, dessa batalha. Não. Antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja. E sem a pessoa do Espírito Santo, irmãos, e a obra que ele faz, que ele realiza, o evangelho escrito e falado, ele não passaria de meras palavras. O pastor aqui, ele prega, ele
instrui segundo a palavra de Deus, né? Nós lemos a Bíblia, mas se não for a ação do Espírito Santo nas nossas vidas a nos convencer, a nos regenerar, não passa de meras palavras, não passa da letra, entende? E é o Espírito Santo quem aplica a verdade bíblica em nós, quem nos ensina a seguir essa verdade. Certo pastor diz que Deus é a verdade absoluta, Jesus Cristo representa a verdade encarnada e o Espírito Santo representa a verdade aplicada, porque é Ele quem aplica nos nossos corações a verdade bíblica. E o Espírito Santo, como eu disse, ele nos leva além da mera ciência das Escrituras, tá? Eu sei muito das Escrituras, mas se eu não tiver discernimento, se Ele não me der entendimento, a revelação de quem é Cristo, a revelação da obra da cruz, isso não passará de mera teoria, de mero discurso. Uma pessoa, ela pode ser perita na palavra de Deus, pode ser assim, teólogo master, e essa pessoa pode expor as Escrituras com muita maestria, mas sem a ação do Espírito Santo não ocorre aquilo que a gente pode chamar de o toque na alma, né? Sabe, lembra de quando você se converteu? Quando você ouviu aquela palavra e você sentiu algo diferente? Aquele toque na alma, aquele toque diferente, aquele toque profundo, foi o Espírito Santo. E, irmãos, a igreja, ela apresenta o Evangelho, ela expõe o Evangelho, ela coloca diante das pessoas o Evangelho, como Cristo ensinou. Vai, fale. Então a igreja apresenta, mas quem dá o entendimento, quem dá o discernimento, quem revela Jesus, quem Jesus de fato é o Espírito Santo. E esse toque na alma que o Espírito Santo realiza, revela a pessoa de Jesus para nós e nos faz entender a carência que nós temos dele e nos conduz ao arrependimento de pecados, à confissão de pecados e nos leva também ao desejo de buscar a Deus. Sem a ação do Espírito Santo, não passa de mera emoção. Você pode ouvir uma palavra, você pode depois ouvir um apelo com um hino no fundo, ao fundo, mas isso, sem a ação do Espírito Santo, isso não vai passar de mera emoção, de uma reação momentânea àquilo que você ouviu, sabe? Então é o Espírito Santo quem dá esse toque, sabe, na nossa alma. E o Espírito Santo também é o nosso guia espiritual. Lembra daquele guia de viagem, o guia de turismo, na verdade. Aquele guia de turismo que nós conhecemos, terreno aqui, ele sabe de tudo a respeito do mundo onde ele vive, né? Então ele tem a capacidade, ele tem a destreza de conduzir corretamente as pessoas. E o Espírito Santo faz isso conosco. Ele nos direciona a toda a verdade. Aqui como João 16, versículo 13 diz: e quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não é uma verdade meia, uma verdade relativa, é a toda a verdade absoluta, que é Jesus. E o Espírito Santo, ele nos põe nesse caminho, no caminho da verdade, ele nos revela essa verdade. Olha, é esse caminho, essa é a verdade. Mas não só isso, ele também nos auxilia a colocar essa verdade em prática. Ele não só mostra o caminho, não só mostra a verdade, mas nos ajuda a colocar em prática. E seu ensino gera aprendizado, e o aprendizado do Espírito Santo gera mudança. É por isso que nós estamos aqui hoje, somos novas criaturas. E você pode se lembrar daquele... Lembra de um professor aqui, do seu professor? Você já teve professor ruim? Eu tive. Que falava, mas você não aprendia nada. Que mostrava, é isso aqui, mas você não aprendia. Mas o Espírito Santo, o ensino dele gera aprendizado, e esse aprendizado leva a mudança. É pelo poder do Espírito Santo que nós conseguimos viver a Bíblia, que nós conseguimos viver o Evangelho, não somente ouvir, mas sermos praticantes desse Evangelho. E nós conseguimos também, através do Espírito Santo, nos conformar a Cristo, não ao mundo,
mas a Cristo, ao caráter de Cristo, tendo inclusive amor pelos perdidos. Somente através do Espírito Santo é que nós conseguimos ser sensíveis para considerar aquele que ainda não chegou à verdade. Sabe? Só através do Espírito Santo que nós deixamos aquele pensamento assim: eu estou salvo mesmo e a verdade está aí à disposição de todo mundo, eles que se virem, a verdade está aí, se quiser seguir, se quiser aceitar, bem, senão não. Então é problema de quem não aceitou, é problema de quem quer ver, porque está aqui, ó. Não, o Espírito Santo nos ajuda a não sermos egoístas, porque senão não precisaria haver missões, certo? E o Espírito Santo, ele nos dá essa sensibilidade para considerarmos as almas perdidas, para falarmos de Cristo a elas, para orarmos por ela. Lembra daquela pessoa que você tem no seu meio ali de relacionamento, que não aceitou a Cristo ainda? Ore por ela. E se você não tem tido essa sensibilidade, peça ao Espírito Santo essa capacidade. Porque se você não tem, se nós não temos essa sensibilidade, algo está errado em nós. Nós, como igreja, devemos nos fazer a seguinte pergunta: será que a minha vida, de alguma forma, está ligada à prática do ID de Jesus? De alguma forma. Será que eu estou falando? Será que eu estou orando? Será que eu estou dando um bom testemunho? O seu testemunho conta muito diante das pessoas. Irmãos, você não tem que ter aquele pensamento assim também: só importa o que Deus pensa de mim. Eu não estou nem aí para que os outros pensam de mim. Você tem que ligar sim, porque o seu testemunho, ele tem muita relevância. A forma como você age, a forma como você se comporta tem muita relevância. Tem capacidade de falar, de mostrar, de apresentar a Cristo ou não. E será que com toda a nossa rotina diária de afazeres domésticos, profissionais e familiares, nós temos esquecidos do chamado de Cristo de sermos testemunhas dele? Deixando de buscar o poder e a direção do Espírito Santo para que nos use? Há um tempo atrás, o Espírito Santo, de um tempo para cá, o Espírito Santo tem me incomodado muito. Logo assim, de manhã, no começo do meu dia, a pedir a direção dele. Falando assim: Espírito Santo, me ajuda a cumprir o meu propósito como igreja. Me ajuda me usa para alimentar alguém, para abençoar alguém, para consolar alguém. E é simples, irmãos. Será que a gente tem buscado isso? Poder do Espírito Santo. Os apóstolos, eles andavam no poder do Espírito Santo, eles pregavam no poder do Espírito Santo, eles buscavam esse poder em nós. O próprio Jesus Cristo não abriu mão desse poder. A Bíblia diz que depois que ele sai do Jordão, depois de ser batizado, cheio do Espírito Santo, ele é conduzido ao deserto. Jesus era cheio do Espírito Santo, o próprio Jesus. E nós temos buscado nos encher, nós temos buscado esse poder, essa direção. É simples. Vou te dar uma dica: acorda e pede esse Espírito Santo, além das outras coisas que você orar. Pede: Espírito Santo, me dê direção, direciona nos mínimos detalhes do meu dia para que eu consiga cumprir o meu propósito de ser igreja, para que eu consiga cumprir o propósito do Senhor para o qual foi chamada, que é ser testemunha viva do Senhor. E uma triste realidade é que nós corremos o risco de fazer dos cultos e dos eventos evangelísticos as únicas oportunidades em que o serviço ao reino acontece. Você já participou de algum evangelismo? É bênção, não é? Aquele movimento que fazemos. Nós já fizemos, graças a Deus, muitos evangelismos aqui, afora, aqui em Presidente Prudente. Mas isso, o nosso serviço ao reino não se limita a isso. Então a gente não pode fazer dos cultos, desses eventos evangelísticos, as únicas oportunidades em que nós somos testemunhas de Cristo. E se assim está ocorrendo, nós podemos afirmar que nós estamos sendo ferramentas do Espírito Santo somente nessas circunstâncias. Eu vou esperar acontecer um evangelismo, eu vou esperar estar num culto para ser usado pelo Espírito Santo, para levar alguém a Deus, para consolar alguém, enfim.
Será que nós estamos sendo ferramentas do Espírito Santo somente nessas ocasiões? A gente não pode esquecer que o serviço ao reino, que o ser testemunha de Cristo, é enquanto nós vivermos. Enquanto nós vivermos. E se nós não estamos podendo nos reunir, nos unir para fazer um movimento de evangelismo, a sua tarefa de demonstrar a Cristo continua no seu dia a dia, nos seus afazeres, nos seus compromissos, na sua rotina. E, conforme também nós falamos no mês passado, a obra missionária deve ser feita por cada membro da IEPP, cada membro da Igreja do Senhor. Todo cristão é convocado para ser um missionário. Não é só a missionária Vanessa, não é só aqueles cristãos perseguidos que nós já mostramos aqui, não é só as agências missionárias, somos nós, cada um de nós. Então, queira fazer parte dessa obra grandiosa, queira estar nessa obra grandiosa. Dê um passo de ousadia, deseje ser usado pelo Espírito Santo. Né? Expresse assim: Espírito Santo, me usa. E se tem te faltado coragem, ousadia, peça a Ele. Se eu fosse por mim mesma, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui e não faria muitas das coisas que, né, eu tenho recebido graça de Deus para fazer, porque eu sou muito do mato, né? Sou muito assim, tímida, de verdade. E eu nunca me imaginava estar exercendo um ministério, né, estar aqui, por exemplo, falando sobre missões, porque se eu pudesse, assim, eu queria ser uma avestruz para enfiar minha cabeça dentro do buraco, porque eu tinha muita vergonha, demais. Mas Deus tem me dado graça. E se Ele tem feito na minha vida, se tem feito na vida dos que estão à sua volta, de quem você admira, que vai e fala, Ele pode fazer a sua também. Que coisa maravilhosa. E se o mundo está no maligno, como nós vimos no começo, o que nós temos feito para combater os intentos do inimigo? Jesus, ele foi considerado um perturbador. Os apóstolos foram considerados perturbadores. Martinho Lutero foi considerado um perturbador porque eles traziam à tona a verdade do Evangelho que confronta o sistema desse mundo. Então, eles eram tidos como perturbadores do seu tempo. Irmãos, eu quero ser uma perturbadora do inferno. E você também precisa desejar ser um perturbador do inferno. O inimigo tem que se incomodar com você. Não pode olhar para você e falar assim: é só mais um crente que está brincando de ser crente, que está brincando de ser cristão, que está brincando de ir na igreja. Ele tem que olhar para você. Eu não falo assim, sentir medo. Não. Tem muitos aí que falam do inimigo sentir medo da gente. Ele não sente medo da gente. Mas ele tem que sentir medo da presença do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo que há em você. E o que nós não podemos, irmãos, é sermos indiferentes. Pois nós temos aí muitos irmãos no mundo afora que têm arriscado as suas vidas para fazer esse evangelho que liberta e salva conhecido. Nós estamos no lucro, como eu disse. E o que nós temos feito com essa liberdade? É muito simples você entregar um panfleto para alguém, você entregar um pão diário para alguém. É muito simples você, numa conversa ali, falar de Cristo para alguém. Mas nesses países onde o evangelho é fechado, não existe nada disso. Se uma pessoa vê você cochichando sobre o evangelho, você é espancado e morto. Essa é a realidade em alguns lugares. E peçamos a ajuda então do Espírito Santo. Sem o agir do Espírito Santo, não existiriam sequer missões. Sabe por quê? Porque não haveria nem convertidos a Cristo para fazer missões. Não é possível haver conversão sem a ação do Espírito Santo, sem a ação regeneradora do Espírito Santo. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo. E que o amor, irmãos, pela ação missionária seja uma realidade nas nossas vidas. Tenha consideração, tenha amor pela obra missionária. E que essa obra transborde em frutos de salvação para a glória do Senhor Jesus. Que Cristo veja em nós os frutos do seu penoso trabalho lá na cruz.
E fazendo uma relação aqui, chegou um momento lá no Antigo Testamento, Moisés, que depois que eles fizeram aquele bezerro de ouro, enfim, Deus disse a Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo. E Moisés clama a Deus e fala assim: Deus, tenha misericórdia, parafraseando, né? Tenha misericórdia, não faça isso. Aí Deus fala assim: não, tudo bem, eu mandarei à sua frente um anjo para proteger vocês, para guiar vocês até a terra prometida. Mas Moisés fala assim: Senhor, se não fores conosco, não nos envie. Então Moisés, ele não abriu mão da presença do Senhor. Ele falou: Senhor, se o Senhor não for conosco, tudo bem, o Senhor vai enviar um anjo, mas não basta. Se o Senhor não for conosco, não nos envie, não nos mande para essa terra. Moisés não abriu mão da presença de Deus. E nós hoje, tendo o Espírito Santo ao nosso lado, nós não podemos abrir mão dele, do poder que ele oferece. Então não abra mão do Espírito Santo. A cada dia faça uma simples oração, fala: Espírito Santo, me usa nesse dia, me direciona no meu dia. É tão simples, mas é poderoso, porque o Espírito Santo, ele é poderoso para ir a lugares onde você não pode, para visitar pessoas que você não pode ir até elas. Enfim, o Espírito Santo, ele é como um vento, ele sopra onde quer, ele é soberano. Então, ore, não abra mão desse poder. Ore todos os dias e considere o Espírito Santo na sua vida. Amém? Eu quero chamar os irmãos que vieram preparados para contribuir para missões. Os irmãos estão colocando aqui. E quem veio preparado pode estar vindo. Obrigado. Só isso, talvez. Enquanto os irmãos colocam, quero só ler o último versículo, que diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então, a tarefa é nossa, a responsabilidade é nossa. Amém? Então, vamos nos levantar para fazer uma oração. Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela palavra que o Senhor tem ministrado à tua igreja, segundo a ação do Espírito Santo. E se nós temos ouvido tanto, Senhor, sobre levantarmos e fazermos algo para o Senhor, para a sua obra, para o seu reino, é porque o Senhor tem nos alertado, é porque algo tem faltado em nós, Senhor. Nos ajude, Senhor, abre os nossos olhos, nos dê sensibilidade em relação à obra missionária, para que consideremos aqueles que estão perdidos, aqueles que ainda não chegaram ao conhecimento da verdade. Usa-nos, Espírito Santo. Enche-nos de poder. Faz de novo, Espírito Santo, assim como tu fizeste no ano passado, através da vida dos apóstolos, que eram cheios do poder do Espírito Santo. Faz através de nós também. Às vezes o que tem nos faltado é esse desejo, é essa vontade de sermos usados. Então coloca, Espírito Santo, ministra nos nossos corações esse desejo, essa vontade, e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado aqui em Presidente Prudente, lá no Chile, Senhor, onde a missionária Vanessa está, naqueles países que são fechados para o Evangelho, em todo o Brasil, Senhor Jesus. Sopra, Espírito Santo, nos presídios, nos hospitais, aonde quer, Senhor, que haja um crente orando por salvação de almas, que assim seja feito, que haja salvação de almas, que o seu Espírito Santo esteja tocando a alma, esteja convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nos ajude, Senhor, e abençoe a
cada missionário, a cada cristão também ao redor deste mundo, Senhor. Dá-lhes força e coragem. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Glória a Deus. Irmão, nós vamos orar ainda pelo presbítero Valdir. Passou para a cirurgia essa semana. Eu creio que, se não todos, né, a maior parte da igreja, estou sabendo, orou, sofreu uma queda e fraturou uma vértebra, precisou operar e 2 costelas. Vamos orar. Ele já passou pela cirurgia, foi tudo bem, mas ele ainda está com dores, né? Então vamos clamar ao Senhor, orar pela Regiane, também passou por uma cirurgia essa semana, já está em casa. Vamos orar pelo irmão Márcio, né, marido da Rose, meio. Ele ainda está hospitalizado, vai ficar ainda essa semana. E vamos orar pela saúde desses irmãos e outros que não estão hospitalizados, mas que estão passando por alguma questão de enfermidade. Apresente agora essa vida diante do Senhor. Meu Deus e Pai, nós clamamos, Senhor, pela vida desses irmãos que passaram por cirurgia, Senhor, nosso irmão Valdir, a Regiane, Senhor, o Márcio, meu Deus, a dona Olga, Senhor, nós clamamos pela cura, pela restauração, meu Deus, que eles se recuperem prontamente. Te agradecemos por livramento que o Senhor já deu a eles. Pedimos que o Senhor toque também naqueles que estão nas suas casas, estão nos seus lares se recuperando, ou com alguma enfermidade que tem causado algum desconforto, alguma dor, que seja repreendida no nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, ó Deus, pela Tua cura e a Tua graça, em nome de Jesus. Continua ainda a falar conosco por meio da revelação da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém? Pode sentar, irmãos. E eu te convido a abrir a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 16. Tessalonicenses 5,16. Irmãos, o título dessa mensagem é Preceitos para o Povo de Deus. Essa passagem aqui de 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 24, traz alguns preceitos, algumas orientações, ordenanças de como nós, como filhos de Deus, como povo de Deus, devamos agir. Devamos viver, devamos nos portar segundo a vontade de Deus para a nossa vida. E eu quero ler então essa passagem para os irmãos. Diz assim a palavra de Deus: estejam sempre alegres. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada aqui, a versão. Estejam sempre alegres. A Almeida Revista Corrigida diz regozijai sempre, né? Mas eu estou lendo na Almeida atualizada: estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Amém? Glória a Deus. Palavra maravilhosa, palavra do Senhor, né? E sobre os preceitos que nós vimos aqui, eu quero hoje falar com os irmãos dos 4 primeiros, né? Não haveria tempo suficiente para a gente falar um pouco mais sobre todos, mas vamos falar hoje sobre esses 4 primeiros. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças e não apaguem o Espírito Santo. Ela já ministrou aqui bastante sobre a ação, papel e atuação do Espírito Santo na nossa vida, no meio da igreja.
E nós vamos então ver esses preceitos. E o primeiro preceito, a primeira observação que a gente faz nesse texto, que a palavra de Deus diz, é que ela nos manda estarmos sempre alegres. Amém? É uma ordenança. Presta atenção que é um mandamento de Deus. Ele fala: estejam sempre alegres. Sempre alegres. Não é ficar alegre de vez em quando que está falando aqui. A palavra de Deus não diz assim: olha, procura de vez em quando ficar alegre. A palavra de Deus está mandando você permanecer constantemente alegre. Estejam sempre alegres. Todos os dias. Em todos os momentos. Não é para estar alegre só quando você recebe uma boa notícia, quando você ganha um presente, quando o seu time ganha um campeonato. Não é para estar alegre só nessas circunstâncias, é para estar sempre alegre. Quando você ganhou uma promoção, tirou uma nota 10 na prova, é para estar sempre alegre. Não é só quando há notícias boas, é para estar alegre o tempo todo. E estar alegre é algo que traz vitalidade ao nosso coração, é algo que edifica a nossa vida espiritual, é algo que facilita o nosso relacionamento com o próximo. Estar alegre, irmãos, é algo assim, faz tão bem para o nosso ser, para o corpo, para a alma e para o espírito. A alegria é um remédio excelente para manter saudável o nosso ser por completo. Aliás, a alegria é o melhor produto de beleza que existe, né? Conforme diz lá Provérbios 15, 13, diz que o coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Então, assim, você quer ter o rosto mais bonito, né? Tenha sempre um sorriso nele, porque quando você tem um sorriso, você fica mais bonita, fica mais bonito, né? Então, o coração alegre deixa até as pessoas mais bonitas. É o que a palavra de Deus diz. E é muito ruim a gente chegar num lugar e as pessoas assim mal te cumprimentam, não te cumprimentam, e aí você vai cumprimentar a pessoa e você dá um bom dia para ela, né? Você vai dar uma boa noite, uma boa tarde, ou a paz do Senhor, né? E a pessoa olha para você assim com aquela cara de que comeu, não gostou, né? Fala bom dia, né? E a impressão que você tem é que ela ia perguntar assim, bom dia por quê? Né? Não perguntou, mas a impressão que deu. É muito ruim, é muito desagradável, né? Um ambiente assim fica muito ruim. Por outro lado, como é bom você chegar no lugar e a pessoa te recebe com um sorriso. É muito bom, né? E eu falei isso aqui, eu lembrei até de uma música do Roberto Carlos, que ele cantava, falando que quando ele chegava em casa, o cachorro sorriu latindo. Olha só o que eu fui lembrar, né? Cachorro sorriu, ele vai lavando o rabinho, né? Então, até o bichinho, quando vem te receber feliz, sorrindo, né, do jeito dele, parece que melhora aquele momento para as pessoas. No trabalho, você receber um bom dia com um sorriso, você dar um bom dia com um sorriso, você receber os irmãos na igreja com um sorriso, né? E você cumprimentar os irmãos na igreja com um sorriso. Irmãos, isso faz toda a diferença. E é mandamento de Deus. Estejam sempre alegres. É mandamento, é um preceito de Deus para nós. A palavra do Senhor está falando para nós estarmos alegres sempre. E nós expressamos isso sorrindo. Mas de máscara dá para saber se está sorrindo? Dá ou não dá? Dá? Dá, irmão. Pelo olho você sabe se a pessoa está sorrindo ou se está de cara feia, né? Porque o sorriso ele vem da alma, né? A alegria, ela é algo que é o fruto do Espírito,
Ele é paz, Ele é mansidão, Ele também é alegria. Já foi falado bastante aqui sobre o Espírito Santo. E como é que eu vou me alegrar sempre, pastor? Com o Espírito Santo, não tem outro jeito. Se você depender só do seu próprio sentimento, você nunca vai estar sempre alegre. Aliás, você vai estar mais triste do que alegre na sua vida. Se você depender simplesmente do seu sentimento, se você depender simplesmente da sua emoção, se você depender simplesmente das circunstâncias que você vive, você não vai ter motivos para estar sempre alegre. Você nunca vai conseguir cumprir essa ordenança do Senhor. Mas se você tiver a comunhão com o Espírito Santo de Deus, a alegria é fruto dele. E o Espírito Santo de Deus, ele te dá graça para você estar sempre alegre. Esteja sempre alegre, diz a palavra do Senhor. Estejam sempre alegres. A palavra nos manda estar sempre alegre, mesmo quando as circunstâncias não são boas. E a gente tem enfrentado muitas lutas esse ano. Temos enfrentado muitas lutas, todos nós. Mas ainda temos muitos motivos para nos alegrar. Temos muitos motivos. Olha só o testemunho do apóstolo Paulo nessa questão. Eu peguei só uma passagem, tem outras. Em Filipenses 1, 17, 18, ele escreve esta carta à igreja de Filipe. Paulo está preso, Paulo está encarcerado. E aí ele fala a respeito de algumas pessoas que estavam pregando o Evangelho, quando havia uma proibição clara do imperador, proibindo a pregação do Evangelho. Por aqueles dias havia uma declaração expressa do imperador, e aí algumas pessoas estavam publicamente pregando a palavra em desobediência à ordem do governador ou do imperador, achando que com isso iria trazer um sofrimento maior a Paulo, porque Paulo ele era tido ali pelo Império Romano como líder dos cristãos ali na Europa. Ele era o líder dos cristãos na Europa ali do Império Romano. Então, nesse momento, o líder dele estava preso. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal. Filipenses 1, 17 e 18. Não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Paulo estava preso, ele estava sofrendo, e ele falou, eles estão achando que fazendo isso podem aumentar o meu sofrimento. Eu já tenho sofrimento, mas que me importa? Paulo falando, não me importa com isso. Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade por aqueles que pregam, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Sempre me alegrarei. Com o quê? O Evangelho está sendo anunciado, Cristo está sendo pregado. Não importa se eu estou preso, não importa se eu estou sofrendo, não importa se tem gente fazendo isso só para agravar o meu sofrimento. Eu sofro aqui, mas eu me alegro porque Cristo está sendo pregado. Alegrai-vos sempre. Amém? Mesmo preso, Paulo se alegrava. Porque a razão da alegria dele não está nele ser injustiçado, não. Está em que a vontade de Deus estava sendo cumprida na vida dele. Essa era a razão de plena alegria. A vontade de Deus está sendo manifesta na sua vida. Você está andando no caminho, na obediência de Deus, então você tem todos os motivos para se alegrar, meu irmão. Alegrai-vos sempre no Senhor. Existe uma pesquisa da Universidade Penn State, nos Estados Unidos, que concluiu que as pessoas que sorriem mais são percebidas pelos outros como mais simpáticas, gentis e mais competentes. Interessante, né? Interessante.
Então, nesta pesquisa, as pessoas que sorriem mais são percebidas pelos seus empregadores, pelos seus colegas de trabalho, pelos clientes, como pessoas profissionais mais competentes do que aqueles que não sorriem. Interessante, né? Além de serem percebidas como pessoas mais gentis e mais simpáticas, ainda são percebidas como mais competentes. Interessante. Então, irmãos, sorria mais, esteja sempre alegre. É o que a palavra de Deus manda você fazer. E é um mandamento de Deus. Nós sempre temos motivos para nos alegrar, né? Sempre temos. O fato de você ter o seu nome escrito no livro da vida é toda a razão de toda a alegria da vida para você. Certa ocasião, os discípulos voltaram de uma missão que Jesus havia dado para eles. Jesus falou para eles: vão de 2 em 2, pregue o evangelho, cure os enfermos, expulse os demônios e digam: é chegada a vós o reino de Deus. Quando eles voltaram, a Bíblia diz que eles voltaram cheios de alegria, e falaram: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. E Jesus falou assim: não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês. Vocês devem se alegrar sim, pelo fato do nome de vocês estar escrito no livro da vida. Amém? O seu nome está escrito no livro da vida? Amém? Esse é o maior motivo da tua alegria. Essa é a razão para você se alegrar sempre, até a volta do Senhor Jesus, até o encontro com Ele nos céus. Jesus quer que a sua alegria seja completa, e para isso nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Jesus, Ele nos disse lá em João 15, do 10 ao 11: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Olha só, Jesus está falando: obedeça os mandamentos que eu tenho dado a você, porque vocês fazendo isso, a minha alegria estará em vocês, e a minha alegria estando em vocês, a alegria de vocês será completa. Não haverá falta de alegria na tua vida, mesmo em meio a tribulações. Não haverá falta de alegria, porque a alegria do Senhor estará em você. E a alegria do Senhor em você, a sua alegria será completa. E a alegria do Senhor estará em você quando você guardar os mandamentos e permanecer no amor dele. É isso que o Senhor Jesus está falando. Guarde, permaneça no meu amor, porque eu quero que vocês guardem os meus mandamentos, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses 4,4 diz: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Outra ordenança, então, outro preceito que nós vemos da palavra de Deus que nós devemos guardar é: orem sem cessar. Amém? Nós devemos orar quantas vezes por semana? Quantas vezes por semana? Sem cessar. Sem cessar. Então, é orar todos os dias, em todo tempo, em todo momento que nós pudermos. Oramos. Devemos orar em todo tempo. As coisas estão ruins. O que eu faço? Eu oro. Amém? Amém? Os problemas aumentam. E aí? Eu oro mais ainda. Aí, de repente, as coisas estão tudo bem. O que eu faço? Eu oro. Né? E aí, aquilo que estava bem, as bênçãos aumentaram, né? Depois, até que eu não esperava. O que eu faço? Eu oro mais ainda. Eu oro sem cessar. Né? Independentemente da circunstância. Eu oro. Está tudo bem? Eu oro. Não tem nada bem, eu estou orando. Está tudo maravilhoso, eu continuo orando. Está tudo confuso, obscuro, eu estou orando. É orar sem cessar. Essa é a vontade, a orientação de Deus para nós. A oração, irmãos,
ela também deve fazer parte do nosso estilo de vida, não pode ser algo esporádico, como, por exemplo, alguém que faz uma caminhada 2, 3 vezes por semana. Não, a oração, ela deve ser constante na nossa vida, como a água que bebemos, como a comida que comemos. Deve ser algo que faz parte da minha rotina diária. E tudo que nós fizermos e vivemos, nós precisamos recorrer à oração. Jesus, Ele nos deu muitos exemplos a respeito disso. Então, tudo que nós fizermos, irmãos, a gente deve orar antes. Está procurando emprego? Então ore. Está querendo empreender um negócio? Ore. Está procurando alguém para casar? Ore. E ora bastante mesmo, né? Porque essa é uma decisão, é a segunda decisão mais importante que se faz na vida, né? A primeira é aonde você vai passar a eternidade, com quem você vai passar a eternidade. Vai ser com Jesus ou com Satanás, né? Essa decisão de com quem você vai passar a eternidade é a decisão mais importante que a gente toma aqui nessa vida. Entregando a vida a Cristo, nós vamos passar a eternidade com Jesus, com Deus, né? Negando entregar a sua vida ao Senhor, resistindo a entregar a vida a Jesus, o passo para o inferno já está garantido, vai fazer companhia para Satanás, né? Agora, a segunda decisão mais importante é com quem eu vou passar o resto da minha vida aqui nesta terra, né? Então é a segunda decisão mais importante, precisa ter bastante oração. Então, a gente precisa tomar essas decisões com base em oração. Se está para fechar um negócio, comprar, vender, ore. Tem que resolver algum problema? Ore, né? Está vendo este dia, o dia de amanhã, uma oportunidade, como disse a Ellen, de fazer a obra de Deus, de ser instrumento de Deus, de ser igreja. Ore para evangelizar, para orar por alguém, para aconselhar. Então ore, peça a direção do Senhor. Jesus, né, foi o melhor exemplo que nós temos, é o melhor exemplo de uma vida de oração. Jesus estava sempre orando. A gente vê, por exemplo, quando Jesus estava para escolher dentre os seus discípulos 12, ele ia separar 12, né? Jesus tinha quantos discípulos? Tinha muitos, né? Certa ocasião ele mandou 70, de 2 em 2, para ir anunciar a chegada do reino antes dele ir para a cidade. Vamos na frente, vamos nos povoados que vão anunciando. Tinha 70 já com ele ali, fora as mulheres, fora outras pessoas, mas daquela turma que seguia Jesus, em determinado momento Jesus decidiu: eu vou separar 12, a esses eu vou comissioná-los como apóstolos, e eles vão implantar a igreja depois que eu for para o Pai. E antes dele escolher os 12, ele passou a noite em oração. Ele subiu ao monte para orar, e passou a noite inteira orando, para tomar essa decisão. E às vezes a gente toma decisões tão importantes e não ora nenhuma hora, né, para tomar a decisão. E aí, às vezes, as decisões que a gente toma começam a dar errado, aí a gente vai recorrer à oração. Não tem problema recorrer à oração quando as decisões que a gente toma dão errado. A questão é, muitas decisões que a gente toma que deram errado, talvez não tivessem dado errado se eu tivesse orado mais antes. Então a gente precisa recorrer à oração. Se Jesus, sendo Filho de Deus, ele orava para tomar decisões importantes, por que a gente acha que sabe tudo? E olha que Jesus conhecia o coração das pessoas, a gente não conhece. Várias passagens a Bíblia diz: Jesus, sabendo o que se passava no coração, sabendo o que ele estava pensando, ele ia lá e falava, dava a resposta. Mas mesmo assim Jesus passou a noite orando por isso. Jesus, ele orava até quando as coisas assim saíam tudo perfeito. Você lembra da passagem da multiplicação dos pães? Aquela multidão de homens, mulheres, dezenas de milhares, né? Tinha mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, pelo menos umas 20.000 pessoas lá. E Jesus, ele alimenta aquela multidão,
com 5 pães e 2 peixinhos, ainda sobram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. E depois de ter passado o dia pregando, ali foi um enorme congresso, ali Jesus pregando, aquela multidão ali ouvindo Jesus o dia inteiro. Quando já estava para cair a tarde, aquele povo estava lá sem comer, e Jesus então ele alimenta o povo, faz aquele milagre, fechou o dia com chave de ouro, né? Fechou o dia com chave de ouro. O que talvez muitos de nós fosse fazer? Vamos comemorar, né? Vamos descansar. Esse congresso foi uma bênção, Deus operou milagre, né? A palavra entrou no coração do povo. Você viu que o povo ficou lá horas e horas, ninguém quis ir embora mais cedo. A gente, no final, Deus operou um milagre. Vamos tirar uma foto, colocar no Facebook e mostrar para todo mundo que foi uma bênção, né? Mas Jesus não. Depois que acabou tudo, Jesus mandou os discípulos irem para o outro lado do mar, lá, depois a gente se encontra, eu vou subir e eu vou ter um momento de oração. Foi orar. Foi orar. Sabe por quê, irmão? Porque o sucesso não era motivo para Jesus deixar de orar. Então, os problemas não eram... Jesus não tentava resolver os seus problemas sem orar. Jesus ele falava assim: tudo que eu digo, eu ouço do meu Pai e o que eu falo para vocês. O que eu faço é o que eu vejo meu Pai fazer. E aonde é que ele via o Pai? Aonde é que ele ouvia o conselho do Pai? No momento da oração. Então está tudo bem, tudo deu certo, vamos orar. Eu tenho decisão importante para tomar, vamos orar. Está se levantando perseguição, calúnia, estão tentando me prender e me matar, vamos orar. Em qualquer circunstância eu oro, amém? Qualquer circunstância eu oro. Orar é sem cessar, sem cessar. Irmãos, diante dos problemas, Jesus não murmurava, Jesus orava. Eu gosto dessa frase, né? Porque rima, e aí grava mais, amém? Então, muitos de nós murmuram em vez de orar. A murmuração não vai resolver o seu problema, mas a oração vai. Amém? Eu vou repetir: a murmuração não vai resolver o seu problema. Mas eu não aguento mais, eu estou com esse problema, eu acho que eu vou me matar, eu não sei, eu quero. A murmuração não vai resolver o seu problema. A oração vai. Você crê que a oração vai? Amém? Porque Deus ouve a oração. Deus não ouve a murmuração. Ele ouve a oração, né? Mas eu estou fazendo, eu estou esperando, e não... Isso é murmuração. Deus não ouve murmuração. Deus ouve oração. Oração. Porque Deus, irmãos, Ele ouve as nossas orações. Vamos gravar essa frase? Vamos lá? Repete comigo assim: Deus não ouve murmuração. Deus ouve oração. É isso aí. A oração, mas ela traz um milagre. Pela oração, Deus muda o coração do marido. Você não muda teu marido, e maridos não mudam suas esposas. Mas por meio da oração, Deus pode quebrantar o coração. A Bíblia diz que o Senhor ele inclina o coração do rei para cumprir o propósito dele. Se Deus comprar a tua causa, Ele inclina o teu coração e Ele muda o coração do teu marido, da tua esposa, do teu filho, do teu pai, da tua mãe. Você não dobra, o Espírito Santo pode dobrar. E é só por meio da oração que você pode ter acesso a isso, né? A oração ela pode mudar o coração das pessoas e o próprio coração de quem ora. Entendeu? A oração ela tem o poder de mudar
o nosso próprio coração enquanto nós estamos orando. Essa é a obra mais maravilhosa que a oração faz. Ela muda a gente, né? Ela muda a gente. Tem situações, irmãos, que a gente ora e a resposta vem muito rápido. Eu creio que vocês já tiveram experiências assim, já. Poxa, eu acabei de orar, já veio a resposta, né? Tem outras situações que a resposta demora. Eu creio que vocês também já tiveram experiências assim. Nossa, eu orei tanto tempo, orei anos para conseguir a bênção, né? E outro falou, tem coisa que eu ainda estou orando. Por que orações demoram para ser respondidas? Tem vários motivos. Eu vou falar dois dos principais para você. Um é o tempo oportuno. Você pega o exemplo de Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel foram os pais de João Batista. Na plenitude dos tempos, no momento exato, Jesus nasceu. Jesus não nasceu nem um dia antes, nem um dia depois. A Bíblia diz que ele veio à terra na plenitude dos tempos. Quando se completou plenamente o tempo exato dele nascer, ele nasceu. Amém? Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Mas havia uma profecia lá em Malaquias. A voz do que clama no deserto, preparai o caminho para a vinda do Senhor. Aquele que seria a voz que clamaria no deserto, anunciando a chegada do reino e a vinda do Cristo, ele deveria nascer um pouco antes da plenitude dos tempos, mais ou menos na mesma época. E Zacarias e Isabel, eles oraram muitos anos por um filho, porque Isabel era estéril. E eles chegaram à velhice sem filho. Mas chegando perto de completar a plenitude dos tempos para a vinda do Messias de Cristo, o anjo apareceu para Isabel, e apareceu, na verdade, no marido dela, para Zacarias, e falou que a mulher dele, idosa, cabelinho branco, vai ficar grávida e vai ter um filho, e o nome dele vai ser João, e ele iria abalar reinos, e ele iria preparar o caminho do Senhor. Então a oração de Isabel e de Zacarias demorou para vir, porque não era o tempo ainda. Deus queria dar um filho especial para eles, queria dar alguém que não fosse cumprir um propósito especial, porque eles eram um casal muito amado por Deus. Tanto é que Deus, o anjo falou assim: Zacarias, as suas orações foram ouvidas. Que oração? Aquela que você parou de orar já há 20 anos atrás, que você sempre orava por um filho, então foi ouvida, agora chegou o momento. Então tem orações que demoram porque o tempo não chegou, mas quando chega o tempo, o Senhor traz a bênção. Tem orações que demoram, não é porque o tempo não chegou, é porque Deus ainda não conseguiu de mim o que Ele quer. Porque enquanto Ele não conseguir de mim, Ele não conseguir de você o que Ele quer, para que possa conceder o que eu quero, eu não vou receber o que eu quero, nem você. É igual o filho ou a filha que pede algo para o pai e para a mãe, e o filho, o pai e a mãe falam assim: olha, eu posso dar, eu quero dar, mas ele não tem maturidade. Ela não tem maturidade para receber. Você não dá. Não é porque você não tem, não é porque você não quer, não é porque não está no tempo. O que falta é a maturidade. Então eu não posso. Enquanto eu não ver que há maturidade, não vai receber. Então normalmente as orações que demoram a ser respondidas são por essas duas causas. Mas, voltando aqui à questão da oração, a oração é importante porque Deus muda o nosso coração, e mudando o nosso coração, Ele concede de nós o que Ele quer.
Ele consegue que nós alcancemos o estágio que Ele quer, o nível de maturidade que Ele quer que a gente consiga. E aí sim, quando nós estivermos preparados para isso, Ele concede. Ou então a gente ora e chega assim: Senhor, eu não preciso mais disso, né? Então a oração pelo qual Deus também consegue de nós o que Ele quer. A oração, irmãos, ela muda até o ambiente do seu trabalho e o ambiente da sua casa. Sabe aquela pessoa que fala assim: nossa, minha casa parece um inferno? Irmão, se for crente, a culpa é dela. Porque se ela orar, Deus muda até o ambiente da casa dela. É porque não está orando. Porque Deus muda. Deus muda o ambiente do trabalho, Deus muda o ambiente na escola, Deus muda o ambiente do seu lar, se nós oramos. Por meio da oração, Deus traz mudança. Se eu chamo a minha família para orar, Deus muda a condição da minha família. Se não está mudando, é porque eu estou negligenciando a oração. E a Bíblia fala: orem sem cessar, não é para parar de orar. Ah, porque estava com problema, eu estava orando, estava vindo até no culto de oração, fiz uma campanha de vigília. Agora está tudo certo, eu parei de orar. Quem mandou parar de orar? A Bíblia fala: ora sem cessar, né? Não é para parar. Quem fala assim: tá bom, chega, você já orou ontem mesmo, é o diabo, isso aí é o Satanás, não é o Espírito de Deus. Pastor, eu devo orar então até quando por uma causa? Até que você tenha a resposta de Deus, meu irmão. Jesus, ele contou uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. Eu não vou ler aqui por causa do horário, mas está lá em Lucas 18, do 1 a 8. Ore sempre, nunca esmoreça, até receber uma resposta de Deus, sem se esquecer que a resposta de Deus, ela pode ser sim ou não. O que passa disso é de procedência maligna. Seja a sua palavra sim, sim ou não. Resposta de Deus ou é sim ou não. Tá? Talvez não é de Deus. Deus é sim, sim, não, não. Não. Espera não é resposta. Espera é o tempo que você está esperando para ter ou sim ou não. A resposta é o sim ou o não. Paulo orou 3 vezes por um espinho na carne. Deus deu a resposta para ele: não vou tirar. E para de orar por isso, eu não vou tirar, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Respondeu a oração. Amém? Samuel começou a orar com Saul, na época que Saul já estava endemoniado, perturbado, e Deus falou para Samuel: Samuel, para de orar por Saul, até quando você vai ter dó dele? Eu já rejeitei ele, não adianta você pedir para mim voltar para casa. Eu já rejeitei. Deus deu a resposta. Samuel parou, né? Então, a gente ora até ter uma resposta de Deus, seja ela sim, seja ela não. Em tudo, dê graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Vamos dar graças a Deus em tudo, amém? Dar graças a Deus em tudo não é dar graças a Deus por tudo. Não é dar graças a Deus por causa de coisas ruins que acontecem. Mas, mesmo diante de situações ruins, podemos agradecer pelo fato de Jesus estar conosco todos os dias e de sabermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins cooperam para o bem dos que amam a Deus. Até muitas vezes, sofrer um acidente pode cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, né? Eu ouvi o testemunho do pastor, na época que ele era itinerante, hoje ele é pastor local, já há uns 15 anos ele é pastor local, mas na época ele era pastor itinerante, ele estava segunda-feira num lugar, na terça e outro, na quinta no outro, na sexta do outro, e ele saía pregando, fazia campanha de cura, de libertação, vendia livros e tal. E ele tinha esse ministério. E Deus já estava falando com ele: eu quero você
parado no lugar, eu quero você pastoreando uma igreja. E ele não queria pastorear, ele queria ficar itinerante. E Deus já estava falando claramente para ele dando testemunho depois, várias vezes, porque ele já estava ficando muito conhecido, muito famoso, recebendo convite para o Brasil todo, e isso estava assim, né? Deixando ele muito empolgado. E Deus falou: não, para e volta para a sua cidade, fica lá, né, na sua igreja local. E ele estava resistindo a isso, até que ele disse que um dia, do nada, né, uma pista na rodovia, só ele, sem nenhum carro na frente, atrás, na outra pista, sem chuva, o tempo limpo, o carro rodou na pista, ele capotou, deu perda total no carro, perdeu o material que ele tinha, que ele vendia, os materiais, ficou 6 meses numa cama de hospital para começar a fazer depois fisioterapia, quase morreu. E aí aquilo ali balançou a cabeça dele, e depois de uns 2 anos, aí ele teve que voltar para a igreja que estava, teve que ficar ali na igreja local. Ali ele, depois que ele sarou, né, ele começou a cooperar no ministério local. E um dia ele conta que um outro pastor, ele teve uma visão de um anjo, e um anjo falando com esse pastor o que tinha acontecido com ele. E aí a revelação que ele passou para o irmão é que Deus havia falado o seguinte: o diabo quis te matar naquele dia, mas o Senhor não deixou de tirar a sua vida. No entanto, Deus permitiu que o acidente acontecesse, porque se você continuasse no ritmo que você estava, o sucesso do teu ministério iria abortar a tua fé. Você iria se corromper. E Deus já tinha falado para você parar e você não estava ouvindo. Então Ele permitiu isso para que você pudesse não sucumbir ao peso do sucesso que você estava tendo. Então, irmãos, às vezes coisas ruins podem se tornar boas. Podem se tornar, a gente não entende. Às vezes um acidente, caí há 3 anos atrás, quebrei o pé, né? Isso foi bom, né? Na hora eu achei muito ruim, mas foi bom. Foi um tempo assim de profunda reflexão, comunhão com o Senhor, ali naquele tempo de hospital, naquele tempo de cadeira de roda. Foi bom, foi um tempo bom. Foi doloroso, dolorido, mas foi bom. Às vezes coisas ruins cooperam para o nosso bem, e a gente não entende muito bem porque a gente só precisa entender assim: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Lembra de José, da história de José no Egito? Depois dele ser vendido como escravo, ser lançado na cadeia como um criminoso, depois de tudo isso ele se tornou governador do Egito e pôde salvar a família dele da fome, além de todo o Egito e da região ali toda. E quando ele se apresenta aos irmãos dele, os irmãos dele ficaram com medo pelo mal que tinham feito a José, e José falou assim: não tenham medo, porque o mal que vocês planejaram fazer comigo, Deus transformou em bem, para que a vida de vocês e de suas famílias pudesse ser preservada como está sendo no dia de hoje. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, amém? Então, descansa, porque Deus está no controle da sua vida. Em tudo dai graça. Ser grato é reconhecer aquilo que Deus já fez por nós. Lembre-se dos milagres que Ele já fez na sua vida, dos livramentos, das orações respondidas, do perdão que Ele te deu. Lembre-se de ser grato. Precisamos também ser gratos e reconhecer que as pessoas que já fizeram coisas por nós, os nossos pais, né? Nós precisamos ser gratos a eles, reconhecer e ser grato por aqueles que nos apoiaram, aconselharam, ajudaram. Ser grato precisa ser nosso estilo de vida, meu irmão. Todos nós temos um hábito, assim, uma tendência de ficar lembrando das coisas que alguém deixou de fazer
Mas a gente esquece que às vezes aquela pessoa que deixou de fazer uma coisa por mim, já fez 10 por mim. E aí eu fico ressentido, fico magoadinho, porque uma coisa ela não fez, mas eu esqueço das 10, das 20 que já fez. A gente precisa aprender a ser grato. Às vezes fica ressentido com Deus, porque Deus não respondeu do jeito que eu queria aquilo, e me esqueço de tantas respostas que eu já tive de Deus. E enquanto Deus não fez o que eu estou pedindo, eu fico incomodado com Deus, esqueço de ser grato por tudo que Ele já tem feito por mim. Nós precisamos ser gratos. A Bíblia diz que eu preciso ser grato em tudo, precisamos ter o coração agradecido, como Davi, que por várias vezes exaltava a sua gratidão a Deus. Salmo 107, ele diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Por isso eu louvo, por isso eu adoro, por isso eu canto louvores a Deus, porque eu sou grato a Deus. Se eu não tenho gratidão, eu não consigo nem louvar a Deus. Coisas boas e coisas ruins ainda vão acontecer conosco, mas uma coisa é certa: Deus estará conosco tanto nos dias bons quanto nos dias maus. Ele vai estar. Jesus disse: eu estou com você e nunca desampararei você. Não vou te deixar. Isso é motivo para nós sermos eternamente gratos ao Senhor. Amém? Seja grato a Deus e louve a Ele o tempo todo. E por fim, não apague o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. A Ellen leu o texto aqui hoje falando que o Senhor iria, mas Ele não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco. O Espírito Santo é o enviado de Cristo. Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso consolador. O Espírito Santo é o consolador amado que Jesus enviou para estar com você todos os dias, para habitar em você e te ensinar a andar, permanecer na verdade. É Ele que te dá poder para fazer a obra de Deus, dar testemunho de Jesus. É Ele que nos reveste de poder para fazer a obra. Jesus falou: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. O poder vem do Espírito Santo. E quando é que eu apago a chama do Espírito Santo? Porque a Bíblia diz assim: não apague, porque pode apagar. E quando é que ela apaga? Quando eu entristeço o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é um poder, Ele nos concede poder. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Ele é Deus conosco, Ele é Deus em nós. Assim como o Pai, assim como o Filho, o Espírito Santo é um, é Deus. E eu apago a chama dele em mim quando eu entristeço ele. Você apaga a chama do Espírito quando você entristece. E quando é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu peco. Quando eu encho a minha vida, a minha mente de porcaria. Quando eu não oro. Quando eu não adoro. Quando eu desobedeço a palavra de Deus, eu vou entristecendo o Espírito Santo que está em mim, que está em você. Não entristeça, mas alegre o Espírito Santo. Encha-se dele. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? É no ambiente de oração que a gente se enche do Espírito, não tem outra forma. É oração e adoração que se enche do Espírito. Você precisa se encher do Espírito Santo para poder exalar o bom perfume de Cristo onde quer que você for. O Espírito Santo que você exala o perfume de Deus. E o Espírito Santo que reflete Cristo em você. É Ele que reflete Cristo em você. E aí você vai testemunhar de Jesus, porque as pessoas vão querer saber o que é que você tem que te faz diferente, te faz especial. Eu me sinto bem quando eu estou perto de você. Eu sinto paz conversando com você. Eu me sinto alegre quando eu te vejo. O que você tem de especial? Aí você vai falar: eu tenho Jesus, e você pode ter também. Mas é o Espírito Santo que faz isso na sua vida. Não se tem pé, mas orados. Então, concluindo, não se esqueça de que o Senhor Jesus, a comunhão com Ele, é a maior razão da nossa alegria. Alegrai-vos sempre. Amém? Ele é a maior razão. O seu nome no livro da vida
é a maior razão da sua alegria. Não se esqueça, nunca deixe de orar. Amém? A oração é o nosso meio de ligação com o reino dos céus. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder contra o reino das trevas, contra o mal que tem assolado e tem feito padecer este mundo. Seja agradecido, expresse gratidão a Deus, sendo um verdadeiro adorador que adora o seu Espírito de verdade. E não deixe que a chama do Espírito Santo se apague. Encha-se do Espírito. Busque os dons espirituais no meio da oração e do jejum. Você que já recebeu o dom de línguas, ore em línguas. Você vai edificar a si mesmo. E que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor tem nos chamado para uma vida plena, uma vida rica, uma vida especial, de habitação do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, nós queremos, ó Pai, em todo o tempo, nos alegrarmos no Senhor, nos alegrarmos por ter os nossos nomes no livro da vida, nos alegrarmos por sabermos que Tu estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor não nos deixa, o Senhor não nos desampara, sabendo, Senhor, nós que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Nós damos graças ao Senhor em tudo, em todo momento, em todo lugar, a toda hora, a toda situação, porque não são as circunstâncias que vivemos, Senhor, a razão da nossa esperança, mas o Senhor é a razão da nossa esperança. Meu Deus, nós pedimos a Ti, e o Teu Espírito Santo nos ajude a termos uma vida constante de oração, para que por meio da oração, Senhor, os nossos lares sejam mais e mais abençoados. Se há lares contenciosos, onde está havendo briga, discussão, contenda, muda essa situação, Senhor, por meio da oração do Teu filho, da Tua filha, que se rende ao Senhor, que se dobra diante de Ti, que confessa o Teu nome, que se submete à Tua vontade. Meu Deus, envia anjos do Senhor nesses lares, ó Pai, nas nossas casas, para que seja combatida toda a ação do diabo, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, Senhor, nós não queremos entristecê-lo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, muitas vezes temos dado mais ouvido às vozes do mundo do que à voz do Senhor. Dá-nos um coração sensível à Tua voz. Meu Deus, santifica a Tua igreja, que aqui está reunida presencialmente, ou, meu Deus, nos seus lares acompanhando este culto. Que o Senhor esteja dando graça, vitória e salvação no meio do Teu povo. Assim também, Senhor, abençoa aqueles 2 irmãos que já confessaram o Senhor como Senhor de suas vidas e estarão descendo as águas do batismo no próximo feriado. Que nenhum mal venha impedi-los, que nenhuma força do inferno tenha poder para atrapalhar esta decisão que eles tomaram. Nós clamamos, Senhor, para que haja salvação na nossa cidade, para que haja salvação do Senhor na nossa família. Meu Deus, faz de cada um dos Teus filhos que aqui está nesta noite, que está acompanhando este culto nesta noite, um instrumento de bênção, um canal de bênção, como foi João Batista anunciando o nome daquele que viria a salvar a humanidade. Que nós possamos ser essas testemunhas do Senhor. Meu Deus, alegra o nosso coração do Senhor, porque a nossa alegria vem de Ti. A nossa alegria não vem do mundo, porque o mundo, ele gera tristeza, e gera alegrias passageiras, mas a alegria que o Senhor nos dá é eterna, ela é maravilhosa, ela é perfeita. Receba a alegria do Senhor na sua vida, meu irmão e irmã, pela fé. O Espírito Santo de Deus que habita você, Ele libera alegria para a tua vida. Receba isso, receba o perdão de Deus, receba a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Tenha um coração grato, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, nos leve em paz aos nossos lares, nos dê uma semana de bênção e vitória na tua presença, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Cumprimente seu irmão na paz do Senhor Jesus.